Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma edição do nosso boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Nós vamos mostrar para você agora consequências ainda do incêndio que tomou parte do lixão aqui no depósito de lixo da Prefeitura Municipal no bairro do Fischer. As primeiras imagens mostram a noite de segunda-feira, apesar da Prefeitura ter dado como controlado o incêndio. Ainda na noite desta segunda-feira, a população sofreu bastante com a incidência de fumaça. Logo nas primeiras horas desta terça-feira, você vê aí um trecho da BR-116, bem próximo ao lixão, no bairro do Fischer. A visibilidade quase nenhuma, né? Você vê aí que é a dificuldade dos motoristas ver o carro à sua frente. Essas imagens que você está vendo agora foram feitas às 8 horas da manhã no bairro Granja Florestal. E você vê que fica bem distante do lixão do Fischer e ainda assim bastante fumaça, sobretudo nas áreas onde há um vale, né? A parte mais baixa do bairro, a fumaça fica concentrada ali. Outras imagens aí agora mostra que a fumaça continuou na cidade, chegando à cidade, porque o incêndio não foi completamente extinguido. Então, ainda tinha bastante fumaça no centro da cidade no início da manhã desta terça-feira. Temos mais imagens aí para mostrar para você a dificuldade, bairro dos Pinheiros. E aí o contraste, quando a câmera ela vira para o bairro do Alto, né, a Serra dos Órgãos, você vê aí o clima bem melhor, né? E quando vira para o outro lado, você tem aí muita fumaça ainda nesse bairro aí, né? À vista do bairro dos Pinheiros. Nós vimos muitos médicos comentando a respeito do estado de saúde das pessoas que inalaram essa fumaça tóxica. E nós trazemos agora para você um médico cardiologista, o Dr. Manuel Vidal, que deixou algumas dicas importantes de saúde para você que acompanha aí o nosso boletim informativo. Você está vendo ali que a imagem já mostra, né, a fumaça que foi gerada a partir do incêndio. E a primeira dica: a fumaça gerada pela queima carrega fuligem que causa problemas respiratórios e poluentes químicos com um potencial cancerígeno. Muito cuidado com essa fumaça, podendo evitar, melhor. Sinais que indicam intoxicação respiratória. Atenção a esses sinais: dificuldade para respirar, mesmo no local fresco e arejado, voz rouca, tosse muito intensa, cheiro de fumaça ou produto químico no ar expirado, confusão mental como não saber onde está, o que aconteceu e confundir pessoas, datas e nomes. Muita atenção a esses sinais. Mais dicas: como se proteger. Uso de máscara N95, pois elas filtram melhor as substâncias do ar. Umidificar o ar da casa, seja com umidificadores ou soluções caseiras como bacias d'água ou toalhas molhadas nos cômodos. A gente recebeu muitas dessas dicas aí. As pessoas estão fazendo isso, colocando toalhas molhadas nos cômodos. Se possível, se retirar da área que ainda possui muita fumaça. Procurar áreas mais limpas. Fechar portas e janelas para evitar que a fumaça invada o interior da residência. Mais uma dica aí para se proteger. E o mais importante de tudo, sempre hidrate-se para não ter problemas com a secura e reduzir os sintomas da fumaça. Atenção, pessoas imunossuprimidas, com comorbidades, os bebês recém-nascidos, gestantes e lactantes precisam redobrar a atenção com as partículas de poluição suspensa no ar por conta da queima do lixo no aterro municipal do Fischer. A própria Secretaria Municipal de Saúde recomenda o uso de máscaras durante momentos de maior incidência de concentração de fumaça no ambiente.
Pais precisam ficar atentos, pois as micropartículas oxidantes das queimadas causam uma resposta inflamatória nas frágeis vias respiratórias das crianças, agravando casos como asma, fibrose cística, broncodisplasias e desencadeando rinite alérgicas e pneumonites. Então, atenção, pai, fique muito atento. Agora nós mostramos para você aí imagens captadas no fim da tarde desta terça-feira e aí você vê que o incêndio ainda não acabou. As equipes trabalham intensamente para acabar com as chamas, extinguir de vez as chamas que ardem ali no lixão do Fischer, mas ainda há parte ali de incêndio. Falando ainda de incêndio, foi detectado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, dentro da área do Parque Nacional, uma área de conservação ambiental, um incêndio que está sendo combatido. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio do ICMBio realizaram nesta segunda-feira os trabalhos de rescaldo do incêndio que atingiu uma área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O foco do incêndio, segundo moradores, teria sido constatado logo no início da manhã de domingo por volta das 7h30 na região conhecida como Campos de Altitude, no Açu, na travessia Petrópolis para Teresópolis. A suspeita é de ação humana, inclusive 2 balões foram encontrados na região do fogo. A área atingida é a mesma que sofreu com outro incêndio de grandes proporções em 2020, dentro do bioma da Mata Atlântica. Além dos bombeiros e do ICMBio, voluntários também atuaram para combater as chamas. Um helicóptero também foi usado na operação. Você vê aí o trabalho da Brigada contra Incêndios na Mata Atlântica. Nós temos também registro aqui de um incêndio no bairro da Prata. Um incêndio na vegetação no bairro da Prata. Você vê aí as imagens aí de um condomínio que fica às margens da RJ 130, ali no bairro da Prata. E é bem extensa a área de incêndio florestal. Essa época do ano, uma época de baixa umidade, né, mais seca, com pouca incidência de chuva, muitos ventos, frio, e aí facilita a propagação das chamas. Então, fique muito atento, não faça fogueiras, não deixe lixo na mata, porque isso pode acabar causando um incêndio e aí a gente acaba perdendo aí fauna, flora, muitos animais morrem por causa desses incêndios. E a Polícia Civil segue trabalhando na investigação sobre um homicídio ocorrido ontem. A polícia trabalha na investigação do grave homicídio ocorrido no final da tarde desta segunda-feira. Segundo relatos de testemunhas, o crime aconteceu na sequência de muita violência por parte dos autores, 2 homens ainda não identificados. Os bandidos invadiram a casa da vítima no bairro Corta-Vento, agrediram sua esposa e puseram a vítima dentro do porta-malas do carro, um Renault Sandero. O senhor Carlos Alberto, de 74 anos, foi levado, sequestrado pelos autores que o assassinaram com um tiro na cabeça. A ação criminosa seguiu em progressão quando os autores abandonaram o corpo da vítima em uma estrada de pouco movimento no Jardim Serrano. O carro foi recuperado, abandonado pelos criminosos em rua próxima de onde o corpo foi encontrado. Após tomarem conhecimento do crime, familiares divulgaram imagens do Sr. Carlos Alberto nas redes sociais, na esperança de que ele poderia ser encontrado com vida. Porém, algumas horas depois, os parentes receberam a triste notícia do assassinato do Sr. Carlos Alberto. A polícia trabalha com a possibilidade de crime de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte da vítima. Porém, de acordo com os agentes, o trabalho de investigação não descarta qualquer linha de investigação. A esposa dele, que ficou ferida devido às agressões sofridas pelos bandidos, foi hospitalizada.
crime bárbaro e a polícia está no encalço dos bandidos. O Procon RJ esteve nesta manhã aqui em Teresópolis e autuou alguns estabelecimentos comerciais da cidade. Você vê aí, inclusive, a pastelaria A Brasileira, que foi fechada, foi lacrada por conta de uma situação insalubre, né? A nota do Procon informa o seguinte: o Procon estadual descarta mais de 300 quilos de alimentos impróprios aqui no município de Teresópolis. Nessa terça-feira, em atendimento a denúncias de consumidores da região, agentes do Procon RJ iniciaram operação fiscalizatória no município. Uma pastelaria e 5 supermercados foram fiscalizados e todos foram autuados por apresentarem irregularidades. A pastelaria, localizada no centro da cidade, foi interditada por apresentar falta de higiene, alimentos mal armazenados e problemas estruturais. Após a regularização, a lanchonete poderá voltar às atividades. Os 5 supermercados foram autuados, pois alimentos vencidos, sem especificação quanto à data de manipulação e validade, além de problemas estruturais, foram encontrados. 327 quilos de alimentos impróprios ao consumo foram descartados. A fiscalização continuará em Teresópolis e em outros municípios da região serrana. Você vê aí então a pastelaria brasileira interditada. Assim que resolver todos os problemas, o Procon garante que a pastelaria brasileira voltará a funcionar. Nesta tarde, nós estivemos na Prefeitura Municipal para falar com o secretário de Segurança Pública do município, o Marco Antônio da Luz, com o agente da Polícia Rodoviária Federal responsável pela delegacia da PRF aqui em Teresópolis e com agentes do DENIT sobre as alterações no trânsito da Barra do Imbuí, sobretudo no trecho em que cruza a BR-495. Nós conversamos com o agente federal Marcelo, da PRF, que disse que houve um relatório de segurança viária e as alterações foram uma proposição que está em fase inicial. Se porventura os agentes entenderem que não está sendo eficiente essa mudança, eles vão tentar uma nova solução, seja para a ponte do Feu, seja para a entrada próxima à delegacia para o bairro das Paineiras. O agente disse também que já melhorou um pouco a fluidez, mas que ainda não é o ideal, porque precisa de mais mudanças dentro da rodovia. Ele garante que fazendo essas mudanças, as adequações, aí terão uma noção melhor da realidade. Questionado sobre a questão do ônibus, o ônibus que parou de entrar ali pelo bairro das Paineiras, pela Rua das Paineiras, aí nesse ponto, a gente informou o seguinte, que quando ele propôs a intervenção no segmento das Paineiras, a BR-495, ele disse que o ônibus ficava estacionado sobre a via, esperando o momento de entrar aí nesse trecho aí. Ele tinha que ficar parado, esperando o tráfego no sentido oposto dar oportunidade para o ônibus parar, e isso causava um certo risco. Ele disse também que o ônibus, além de ficar estacionado, cruzava a via e ainda colocava em risco as crianças que frequentam a creche-escola que fica exatamente na frente desse trecho. Diz também que há um relatório de segurança viária da BR-495, mas, é como ele disse, se sentir que as ideias melhoraram o trânsito aí, eles mantêm. Se sentirem que não melhoram, que as medidas não causaram melhoria no trânsito, eles podem alterar. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do município, Marcos Antônio da Luz, que falou também sobre essas alterações. Secretário de Segurança Marcos Antônio da Luz, para falar sobre as alterações realizadas em cima de um estudo em que a Polícia Rodoviária Federal fez um relatório de segurança viária
e propôs algumas alterações, né, da luz, e que estão até surtindo certo efeito, né? Perfeito. E o interessante foi o que foi falado na nossa reunião, Bandeira, que qual é a ideia e a visualização, tanto da prefeitura como do pessoal da PRF, mais o DENIT. É segurança e trafegabilidade, viabilidade na via. Essas mudanças foram para isso. Existem agora algumas mudanças que vão ser feitas na Sérgio Porto, em relação ao ônibus, e em frente lá na entrada das Paneiras, de um carga e descarga. Mas são momentos agora do município fazer. O que nós fizemos juntos foi um projeto legal, está surgindo efeito, como você mesmo falou, é que toda modificação causa uma estranheza e dificulta para algumas pessoas entenderem. Mas a coisa está fluindo e está trazendo o que é mais importante, viabilidade e segurança na via. Agora, o da luz, as pessoas que porventura insistirem em fazer as conversões, passarem por onde as vias não são permitidas, caso, por exemplo, da Ponte do Feu ali, serão autuadas? Perfeito, olha só. Está sendo feito um prazo, vamos dizer aqui, de carência em relação a saber quais são os sentidos das vias. Mas olha só, a partir do momento que já foi avisado aqui, que está sendo avisado também na televisão aqui através da Diário, vai ser notificado sim. Por quê? A gente tem que trazer segurança. Se continuarem fazendo contramão, onde é contramão, vai causar acidente, e então isso a gente não quer. Vai ser devidamente notificado, Bandeira. Estas e outras notícias você confere também no nosso site netdiario.com.br. Faça uma visita às nossas redes sociais, Facebook, YouTube ou Instagram. No YouTube, não esqueça de acionar o sino de notificações para ficar sempre atualizado. Até a próxima!